Olá, estamos começando mais um Na Rota das Urnas. Eleições 2024, TV Ondas Play e TV Meio. Aqui você fica sabendo tudo o que precisa em relação àqueles que estão se prontificando a exercer o cargo público majoritário ou a vereadores. Hoje falaremos da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, onde iremos entrevistar Márcia Santiago. Ela tem 39 anos e vem candidata a prefeita da cidade. E nós vamos falar também sobre qual é o seu partido, sobre os seus objetivos, sempre de uma forma leve, mas direta à população, com a linguagem do povo, para que você faça a escolha certa. Bom, vamos começar então primeiramente com a Márcia fazendo suas apresentações, dizendo qual o seu nome, qual o seu partido, quem é Márcia Santiago. Olá. Olá, muito boa tarde, né, a todos, a todas que nos ouvem. E, para começar, eu sou funcionária pública há 39 anos, acabei de completar 61 e passei a maior parte da minha vida trabalhando nos bastidores da executiva, entre diversos trabalhos que fiz, sempre na área saúde, educação, obras e transporte, porque também chefiei a área toda de transporte público, licenciamento, isso dentro de uma hierarquia. Eu era chefe de gabinete geral e ali dentro tinham vários outros diretores que trabalhavam cada um na sua área. Isso na prefeitura de Maricá? Na prefeitura. Em que ano? Bem, Ricardo Queiroz, de 2000 a 2004. De 2000 a 2004. Ó, o eleitor quer escutar o que a senhora tem a dizer. Pode falar mais alto se quiser, não tem problema nenhum, tá bom? A senhora foi subsecretária de saúde de Maricá também? Sim, em 2012. Em 2012. E essa é a primeira vez que a senhora se prontifica na carreira política? Sim. Sempre fui técnica, sempre me orgulhei muito de ter começado na prefeitura em 82, aprendendo. E ser prefeita da cidade, hoje, depois de aposentada e ter passado 39 anos da minha vida dentro do serviço público, é conhecer como ele funciona por dentro. Então, hoje eu posso dizer que eu conheço como funciona a máquina pública, não só nas suas leis, não só nos seus no PPA, na LDO, porque passei pela Fazenda também, estive lá no momento em que a prefeitura começou a trabalhar com orçamento, propriamente dito, em divisões, em percentuais, porque a gente acha que o orçamento é assim, tem lá 7 bi e 700 milhões e eu posso gastar da forma que eu achar interessante fazê-lo. Mas isso não é verdade, nós temos verbas que são carimbadas, como para educação, saúde, e agora, né, as verbas destinadas ao tarifa, né, que a gente chama ali de trabalhos sociais, né, implementações da rede no sentido da cidadania, né? Então, esse daí é uma fatia do bolo que a gente tem que separar do orçamento. Daí, então, sobra-se uma parte que é dividida com as demais secretarias, cada um dentro da sua especificidade. Então, eu creio assim, hoje, a parte saúde é muito pequena. Eu acho que 15% do orçamento hoje para a saúde é muito pouco. A gente poderia implementar mais a saúde no município. Sim, então vamos começar por partes aqui. Por que Márcia quer ser prefeita de Maricá? Porque eu estou lá. Eu sempre estive lá. Eu sempre estive lá. Eu sempre estive atuando lá. Desde que eu comecei no trabalho, eu comecei na Secretaria de Obras, onde tive a oportunidade de trabalhar com todo o zoneamento, com as associações de moradores. Então, eu conheço bem as associações, sei como elas funcionam, por que elas são tão importantes no município. E depois veio aprovações de projetos, também vieram o zoneamento, que hoje se fala, mas ele começou lá bem lá atrás, lá em 84, 85. Trabalhei junto ali ao secretário da ocasião, que não cabe agora dizer quem foi, mas ficamos lá de 83 a 86 com todos esses trabalhos envolvendo secretaria, coleta de lixo, urbanismo,
A área também de agricultura, pecuária e pesca também era responsabilidade desta secretaria, porque naquela época, secretário não era subsecretário, era superintendente, era o nome dado a um subsecretário. Então, eu era superintendente da área nessa ocasião, já na infraestrutura, né? Superintendente geral de gabinete da infraestrutura. Eu vou pedir para a senhora que quando a senhora fosse dirigir alguma proposta ou algum tipo de resposta que fale à população, a senhora pode olhar direto para a câmera ali, porque o eleitor quer conhecer você. Diz que o cartão de visita do ser humano, né? O cartão de visita da alma são os olhos, né? Então vamos olhar lá para os nossos telespectadores. Amém. E a senhora pode falar em relação... A senhora é cristã? Sim. A senhora acha que isso favorece a sua candidatura? Hoje em dia nós temos uma política muito polarizada. Sim. Né? A cidade, hoje é administrada pelo PT há quase 20 anos. Né? Por aí, assim, agora vai inteirar 20 anos. 20 anos, né? E nós sabemos que o país passou por momentos de polarização muito forte, e esquerda e direita. A senhora se considera uma candidata de que lado dessa polarização, se é que a senhora pode se dizer que é uma candidata de direita, do centro, da esquerda? Eu me considero uma pessoa que agrego coisas boas da direita, coisas muito boas da esquerda, que também aconteceram. Hoje eu me Quais são as coisas boas que aconteceram? Coisas boas que aconteceram, eu posso relatar a você, por exemplo, o incentivo à escola básica. Eu posso favorecer as UBSs, que foram ações que foram do governo federal, mas implantadas no município. A única restrição que eu faço com relação ao médico de família e às UBS é a demora em inaugurar, a demora em construir algo que já foi estudado, definido, e é só o município implantar. Eu não consigo entender que UBSs que foram colocadas em 2008 estão sendo inauguradas em 2024. E elas foram todas licitadas, foram a quantidade de 12, em 2010. Por que essa demora? Desde 2010 já se passaram 14 anos. Né? Então, só reforçando mais um pouquinho aqui, a senhora é uma candidata de direita, de centro, de esquerda. Por que eu faço essa pergunta? Eu explico depois. Tá bem. Por quê? A senhora é de direita, esquerda ou centro? Eu seria, mas como todas as minhas coisas são muito centradas, eu seria dessa... Centro. Então, a senhora sabe que nós temos aqui benefícios na cidade de Maricá, que a senhora mesmo citou aí, que alguns deram certo, UBS, modelos escolares. Por exemplo, cartão Mumbuca, nós temos ônibus tarifa zero, PPT, tem vários programas sociais em andamento, temos o ICETIM com cursos gratuitos de formação e capacitação profissional. E eu perguntei para a senhora, né, o que a senhora acha que está dando certo com o PT e o que a senhora acha que precisa ser mudado? A senhora enxerga o que é preciso, qual a mudança que é precisa haver? Porque a senhora tem um slogan de campanha que é coragem para fazer e coragem para mudar. A senhora está dizendo que tem coragem para fazer. Fazer o quê? Fazer o quê? E mudar o quê se a população hoje sinaliza estar muito contente do jeito que está a situação política da cidade? Bem, eu vejo que aí a gente vai trabalhar cada caso. Por exemplo, se fala muito no tarifa zero, que é um direito, que eu vejo que ele foi uma ideia muito boa, mas foi mal implementada. Então nós teremos aí coragem para mudar. Mudar o quê? Mudar a forma com que como o serviço é prestado. Fiscalizar esse serviço, porque ele funciona de forma completamente desordenada. Ônibus superlotados em horários de rush. Eu tenho viajado nessas condições, eu tenho ido até a rodoviária, não entendo que uma pessoa que passou 8 horas do seu expediente pode ficar numa fila de uma condução para Ponta Negra, por exemplo, são os gargalos que eu consegui perceber, Itaipuaçu. Então, a gente vê, a ideia é boa,
mas precisa de implementação, precisa de fiscalização e precisa principalmente de treinamento aos motoristas, precisa de uma assistência também psicológica para esses motoristas. Em outras ocasiões já falei a respeito disso. Então, o que nós precisamos fazer? Pegar o que está dando certo. Outra coisa que eu vejo na questão do ônibus, não tem um policiamento, nem na entrada e nem na saída desses ônibus. A gente não precisa ter um policial em cada ônibus, mas lá na hora do acesso nós precisamos ter um policial lá, tanto lá na entrada de Inoã, que todos sabem que hoje é uma área bem complicada a nível de policiamento, uma parte também por ficar tão longe do centro, né? Então nós precisamos investir no policiamento em Maricá, e principalmente nos bairros que têm maior população, que nós sabemos que Inoã é um desses bairros, tem um comércio forte, que está precisando de adequação. Que até agora eu não vejo Inoã ter nenhum crescimento, e ele não demonstra, nem no seu comércio local e nem na sua fachada, todo o desenvolvimento que Maricá demonstra já ter. Na sua opinião, a EPT, então, a presidência atual, está agindo de forma inoperante? Eu acho que falta ela fiscalização, eu volto a dizer, né, que falta ela instrumentos, que eu não sei se ela os tem, mas não está aplicando, que seria fiscalizar os ônibus no horário de rush. Se ela for até a rodoviária, ela vai ver e vai testificar aquilo que eu já disse anteriormente. A senhora, se eleita, mantém o serviço de tarifa zero e com um contrato com a empresa que hoje ainda faz a gestão desses serviços, que todos sabem que é a Aviação Nacional do Amparo? Tem mais 2 empresas também, que esse serviço é dividido em 3 empresas. Nós vamos manter todo o contrato que tiver em ordem, porque nós, no primeiro ano de governo, é o ano que a gente vem se adequar. Adequar o quê? Se adequar a um orçamento que tem um PPA, um plano plurianual, que ele vai ter que ser cumprido durante todo 2025. Então, não há de que se criar nada novo, há de se reestruturar o que está funcionando e dar uma nova formatação àquilo que a gente crê e vê com a população que precisa de melhores. Por exemplo, a saúde, por exemplo, o atendimento médico, por exemplo, os exames. Nós estamos sofrendo hoje com exames que são tão básicos. Se você me dissesse que a população de Maricá estivesse sofrendo por uma tomografia, uma ressonância, um PET scan, que é de alta complexidade, eu até poderia entender, uma vez que o município não detém essa tecnologia. Agora, paciente em fila por conta de um exame de sangue, não, sinceramente, não tem como a senhora acha, então, que a cidade de Maricá hoje, a saúde não atende adequadamente a sua demanda, não. Em CAPES, em SAMU, em UPAs, o serviço está precário, na sua opinião? Está. E a gente tem como melhorar isso. Porque não, é só você chegar numa... Olha só, em 2008, 2007, eu estava, quando nós viemos implantar as unidades básicas de saúde, eu não sei se muitos aqui sabem o que é a área descrita. É a área onde o bairro compreende aquela área de atuação. E cada equipe de família, ela tem que atender um determinado número. Então, se hoje, o que eu posso ver? Foi feita outra adequação dessa área descrita? Houve uma movimentação maior entre um bairro e outro? Por quê? Porque naquele bairro as pessoas estão mais bem assistidas, como Itaipuaçu, que todos os equipamentos estão de alguma forma em Itaipuaçu, né? A clínica 24 horas está em Itaipuaçu e todos os equipamentos mais modernos estão em Itaipuaçu. Então eu vejo assim, será que as pessoas estão migrando para Itaipuaçu? Porque estão vendo que Itaipuaçu está crescendo de uma forma mais ordenada? Nós temos que verificar isso, nós temos que saber que nossos bairros, eles têm a mesma capacidade de crescimento, porque a cidade é uma só. Sim, essas unidades não estariam direcionadas a esse bairro justamente por esse crescimento que está, esse desenvolvimento regional ali daquela região, porque hoje Itaipuaçu tem uma população que hoje é tanto eleitoral como, né, de população de pessoas que estão migrando para Maricá
e vem morar efetivamente na cidade, porque ali era uma zona, uma área praiana, de casas de veraneio, e hoje mudou totalmente a história. Você anda pela cidade de Maricá, aqui no centro, 8 horas da noite, numa segunda-feira, você quase não vê ninguém nas ruas. E você vai a Itaipuaçu, meia-noite, e as ruas estão lotadas, os comércios abertos, funcionando. Como é que a senhora pretende fazer essa gestão? Como não dá mais atenção para um bairro que está em desenvolvimento, do que a cidade que está praticamente entrando num marasmo aí, ficando para trás? O que pode ser feito para se movimentar? Porque a cidade é complexa. Maricá, os distritos são distantes. Vamos para Ponta Negra, 1 hora quase de ônibus. Vamos para Itaipuaçu, Recanto, mais 1 hora de ônibus. Vamos para o Espraiado, espera mais ônibus, porque para lá é mais longe também. Vamos para o Silvado. Sim. Entende? Como que a senhora pretende, se eleita gerir esse desenvolvimento uniforme da cidade? Da mesma forma que eu falei anteriormente. A primeira coisa é levantar essa demanda, é saber aonde está cada gargalo desse. Aí a demanda vai mostrar que lá em Itaipuaçu tem mais movimento, por isso tem uma clínica melhor, por isso tem... E se eu te disser que a UPA, a Unidade da Família de Itaiucaia, que foi recentemente inaugurada, ela é de 2008, isso te espantaria? O projeto é de 2008? O projeto é de 2008, foi licitado em 2010 e 14 anos depois ela foi inaugurada. Você acharia? Eu acho que tudo é uma questão de momento financeiro também no município. O município sempre foi rico. Olha só, a gente está falando de coisas completamente diferentes. As dinheiro para se inaugurar. As unidades básicas, quando elas já vêm com os recursos, até porque ela vem do governo federal para nós. Então, cabe o quê? O município adequar, resolver a questão orçamentária. Uma vez, assim, as pessoas precisam entender que se uma unidade básica de saúde ela foi licitada, é porque todos os recursos orçamentários para que elas comece e termine e inaugure já foi reservado no orçamento. Entendo. Então, como é que isso foi feito em 2010, no orçamento de 2010, e nós levamos ainda 14 anos para o quê? Lá em 2010, será que o movimento populacional da área de Itaiucaia era o mesmo de hoje? Não seria talvez, eu estou falando sem qualquer tipo de conhecimento de causa, apenas uma pergunta, né? Uhum. Não, vamos segurar, não faz lá, não, porque não tem ninguém lá. A gente pode fazer outra em outro bairro mais populacional atualmente para funcionar e mais à frente a gente faz. Não pode fazer isso? Não, porque se ela foi licitada lá é porque todas essas ações que diz de população, área descrita, isso já foi estudado para que ela ali estivesse. Uma vez ela tem um contrato para existir ali, a gente teria que romper um contrato, porque a gente não teria um plano de referência bem montado, a gente não teria uma necessidade disso. Então, antes de ser licitado, o prefeito tem lá uma coisa chamada termo de referência. Nesse termo de referência que é aprovado, ele diz, desde a justificativa para o empreendimento, como todas as ações que esse empreendimento tem que ter. Se isso fosse dessa forma, por que então ela foi licitada? Ela deveria ter sido impedida e redirecionada para outro lugar. Então a senhora acha que desde 2010 essa verba foi liberada e estava onde? Está reservada no orçamento, porque não se começa obra nenhuma na prefeitura sem que o dinheiro do orçamento seja captado e direcionado, porque se isso não acontecer assim, como seria? Tem prazo, então, para ser feita essa obra? Tem prazo, tudo tem prazo, e o contrato, todos os contratos, se eles não forem renovados, todo contrato tem prazo de 1 ano. E se dentro de 1 ano, se esse contrato não foi... A verba não pode ser perdida? Creio que não, porque uma Estornada? Estornado só em caso de não execução. De 2010 até 2024 são 14 anos. Eu não sei qual foi as tratativas que eles tomaram, porque eu não estava lá. Eu saí da prefeitura, da Secretaria de Saúde, aonde eu trabalhava diretamente com essas unidades, eu poderia te dar talvez todas essas explicações agora,
Eu saí em 2013. Eu entrei e saí da Subsecretaria de Administração, que tratava deste assunto, em janeiro de 2013. Fiquei fora dela até 2017, quando voltei para outra área de atuação, que foi junto ao Instituto de Seguridade Social. A senhora citou, então, um posto de saúde, uma unidade básica de saúde lá de Itaocaia, uma das... de 2010. Como o Marquês de Maricá também foi posto lá. Agora, nesse meio tempo, né, nesse ínterim, foi construído o Hospital Che Guevara. Sim. Ernesto Che Guevara. Qual a sua opinião em relação ao Hospital Ernesto Che Guevara? Eu peço para a senhora ser um pouco mais objetiva, para a gente ter mais perguntas para fazer, o tempo é curto. Qual a sua opinião? Funciona, não funciona? É um elefante branco, não é um elefante branco? Não acredito. Tem funcionários capacitados trabalhando ali dentro? Está atendendo a demanda? É funcional? A senhora, como prefeito, mantém o hospital? Sim. O que a senhora faria? Olha só, a gente tem que separar o que é atenção básica, que é o que a gente estava falando anteriormente, sim, do que é urgência e emergência e especializado. O Che Guevara, ele entrou com essa visão. Ele não entrou como um posto de saúde, ele entrou com uma unidade especializada de urgência e emergência e cirurgia. Tanto que você chega lá são marcadas a cirurgia de emergência e as eletivas. E entraram pelo CISREG, né? Isso, tudo regulado. Então, as eletivas, que para o público ter que saber, né, que a gente não sabe o que é uma cirurgia eletiva, é aquela que não é de emergência, é uma cirurgia que você precisa fazer, mas ela pode ser marcada, não é nada que vai lhe trazer uma complicação de saúde, caso demore um pouco mais para fazer. Mas é tudo dados que eu falo a vocês, a gente tem que ir lá, a gente tem que fiscalizar, tem que saber o que está sendo feito, porque ela tem um diretor médico, tem um diretor geral, tem um diretor administrativo que vai poder nos dizer exatamente aquilo como está sendo executado hoje, mas são coisas diferentes, tá? A senhora vai fazer uma apuração em relação a escândalos que foram veiculados na mídia relacionados a esse hospital, as suas obras, sua construção? Olha, isso eu deixarei a cargo dos técnicos que estarão junto ao governo para apurar não só esse caso, mas os demais. Então, quais demais a senhora tem conhecimento? Saúde, por exemplo. Todos sabem do escândalo que houve na saúde. Sim, isso eu já citei, que é diretamente ao Che Guevara, né? Eu estou falando desse caso específico. A senhora conhece outros ainda? Mas eu acho não conveniente não colocar aqui agora, porque eu vejo assim, tudo que se fala tem que ser provado. Então, como você está entrando em um território que você ficou afastado, veja bem, eu estou retornando a um território que eu estou afastada há exatamente 10 anos. Eu estou trabalhando na secretaria, mas eu não estava trabalhando na Secretaria de Saúde. Eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde de Itaguaí, porque eu fui cedida em 2013 para Itaguaí. E lá eu posso te dizer que o que foi feito lá, inclusive, está aí para todo mundo que queira ver. O primeiro tomógrafo de Itaguaí foi comprado na gestão Paulo Wesley, aonde eu era diretora administrativa, coincidentemente. Coincidentemente, nós inauguramos lá 6 unidades de saúde, coincidentemente também na época que eu era diretora administrativa. A saúde da mulher funciona na sua cidade de Maricá? A saúde da mulher precisa de muito ajuste. Por exemplo, o ônibus que faz as tomografias, as mamografias, corrigindo. Quando eu soube que existia um ônibus em Maricá fazendo cerca de mês de 3.000 mamografia, eu pensei, vai deixar 3.000 mulheres por mês sem dormir? Aí você veja bem, por que eu falei isso? Precisa ter um número de habitantes para que a cidade possa ter um mamógrafo, não é isso? Sim. A cidade hoje tem esse número. Esse mamógrafo já existe, já está funcionando, só tem conhecimento disso?
Olha, que foi adquirido sim, porque isso foi adquirido ainda na gestão, que estava sendo adequado baritar a sala, porque a gente queria, na época, colocar lá onde é o raio-x. Mas na época já tinha, esse Tomás está dizendo que em 2012. Em 2012 já tinha um mamógrafo na cidade de Maricá, não, público? Já tinha um tomógrafo. Não, estou falando um mamógrafo. Mamógrafo. O mamógrafo, o que a gente credenciou foi o tomógrafo da doutora Florize, que aconteceu em 2012 também. Agora, mamógrafo, eu só conheço dos ônibus que estão transitando pela cidade, todo o Outubro Rosa, e eles vêm e fazem esses exames. Mas o gargalo não está em fazer exame. Nós vimos aí uma comemoração aí entre alguns vereadores que o mamógrafo já estaria sendo disponibilizado para a população de Maricá. Já aqui na cidade. Então a gente vai investigar, peço a produção para até ver isso, porque eu já até achei que a senhora, por ser da área da saúde, já tivesse algum conhecimento. Porque a situação da mulher hoje, né, até pouco tempo atrás, a saúde da mulher era precária, porque a pessoa, para fazer um exame de mamógrafo, tinha que ir para Rio Bonito, tinha que ir para outros lugares, inclusive os tratamentos feitos lá fora, com agendamentos muito prolongados. O mamógrafo a produção está me informando que já tem um mamógrafo na cidade, é isso? E funcionando desde quando? Pode falar aí, pode falar, produção. 2 de julho de 2024. 2 de julho de 2024, já em funcionamento, já entrou agora, mas porém é a questão de número de população, né? Menos de 200 mil habitantes. Não necessariamente. Pode. Isso é lei, né? Isso é uma lei. Mas isso aqui, eu falo a você, como a UPA 3 também era uma questão de lei, a gente não poderia ter. Então, o que a gente fez como técnico para ter uma UPA 3? Nós fizemos o aporte populacional com São Gonçalo. E nessa ocasião, o secretário de saúde esteve no secretário. Aporte populacional é somar uma população com a outra. Né? A gente vai isso poderia ter sido feito com uma mamógrafo, na sua opinião? Isso só tem certeza disso? Tenho certeza disso. Então, quer dizer, eu só acho que foi falta de vontade política? Eu acredito que mais... política sempre tem, né? Mas nessa coisa do tomógrafo, nas coisas que são inerentes à área técnica, já é mais o secretário e o COSEMES, que é o Conselho Estadual, é lá que são feitas as pactuações. Isso aqui é caso de pactuação. Nós temos Niterói como polo, Maricá já poderia ser polo, desde que tivesse tomado as tratativas de população, porque a gente acredita que tem já hoje mais de 200 mil habitantes, mas eu não posso provar, porque o censo diz que são apenas 193, se eu não me engano, né? E aí a senhora vem com algumas alegações e algumas soluções, né, entre aspas, no seu modo de ver, como se eleita for. E a gente ainda vê que a cidade, apesar do seu desenvolvimento, ainda tem muito, veja bem, o desenvolvimento, recursos básicos, situações básicas, estruturais, ainda faltam na cidade, como, por exemplo, saneamento básico. Nós temos ainda muitas dificuldades, porque isso também é um problema de saúde. E a senhora é uma mulher da área da saúde, né? Eu só peço que a senhora seja mais rápida, vamos fazer um ping-pong aqui. Nessa área questão, de saneamento básico e falar, saúde. Porque a gente saúde? Fala da saúde só sobre o mamógrafo, porque o mamógrafo sozinho, ele não ajuda a mulher praticamente em nada. Porque nódulo de mama, toda mulher tem, como eu tive. E eu passei pelo processo de câncer de mama. Quando eu soube que o nódulo que eu tinha era maligno, a partir de uma biópsia. Então, se o mamógrafo não estiver linkado com um centro para um laboratório, para que seja imediatamente feito o exame, vai ter muita mulher morrendo e muita mulher sem dormir, porque ela pode estar apenas com nódulo benigno, que não existe nenhum tratamento. E as 2 últimas mulheres que chegaram até o meu conhecimento, elas fizeram uma mamografia no caminhão em outubro do ano passado e até hoje o exame não tinha chegado até suas mãos para que essa biópsia seja feita. Então, aquela questão da porta de entrada para o mamógrafo, muito bom, mas e as tratativas de continuidade do tratamento? Eu costumo dizer que câncer é doença rápida.
Eu tive em 2018, até hoje eu trato, estou aqui com as sequelas desse tratamento, conheço bem como precisa ser feito. Então, se você tem um mamógrafo, mas você não tem um laboratório de análise que possa rapidamente dar à mulher a informação de que ela precisa, se aquele é maligno ou benigno, e colocar ela direto na rede, com capacidade de tratamento, eu digo para você que a gente só vai criar caos. Esses agendamentos, e para que possa se trazer esse imediatamente que a senhora falou, para a realidade, né? Porque o imediatamente é o caso do câncer, né? Quem tem câncer tem pressa, né, para resolver. Todos os cânceres, não só de mão. Todos os cânceres, né? E outras doenças também que são, né, pessoas que fazem um exame de ecodoppler, que cardíaco, cardíaco demora 6 meses para você dar um resultado, a pessoa pode infartar nesse período. São outros, esse centro de regular, que regulam essas vagas, esses agendamentos. Eu tive numa época em que era ali em frente à aviação Nossa Senhora do Amparo, ali era feito ali os agendamentos de exame. Eles usavam arquivos, acho que até hoje devem usar arquivos arcaicos e não tem um sistema que funciona todos esses exames, eles regulados através hoje do mundo digital. Nós estamos vivendo num mundo em que tudo pode ser feito através de aplicativos. A senhora tem algum projeto mais rapidamente, porque o tempo está passando, a criação um projeto para agendamentos dos exames, implementação, essa rapidez no atendimento com as marcações de cirurgias. É a implementação do Centro de Regulação Municipal através exatamente do sistema que o senhor disse, que é rápido. A pessoa vai, faz o exame, o médico pediu, diretamente ele já sai da consulta com o exame dele marcado. Aí você fala assim, mas isso vai ser possível? Claro que vai. Se eu tenho um tomógrafo e a rede de atendimento ambulatorial, que é onde que ela vai fazer o exame em um laboratório, se hoje nós não temos os laboratórios credenciados pelo Estado, que é isso que seria esse tipo de tratamento, porque é de média complexidade, e a gente mandaria a paciente faria o exame, retornaria, e uma equipe já marcaria a consulta dela com o médico especialista, porque para isso tem que ser oncologista ou mastologista. Então nós temos que saber qual é a demanda de Maricá hoje nesta área, quantos profissionais nós temos nessa área, e se a gente não tem no nosso quadro hoje profissionais que possam atender, que nós venhamos a contratar. De que forma? Através de concurso público, né? Mas só que aí nós vamos esbarrar em situações estruturais de novo. Nós estamos em Maricá. A gente abre um concurso para a cidade, ninguém da cidade, poucas pessoas vão estar apta ou capacitada para participar desse concurso. Aí vamos abrir para todas as cidades. Aí o cara é aprovado lá de Seropédica, é aprovado para trabalhar aqui. E o salário que ele ganha aqui é infinitamente menor do que ele ganha lá em Seropédica. Como que a senhora vai trazer o profissional para cá para trabalhar, sendo aprovado no concurso, com salário defasado, ou então com toda essa mobilidade que ele precisa fazer para chegar a Maricá para trabalhar? Compensa? Ele viria? Porque tem clínicas particulares aqui na cidade que veio com proposta de ser populares e ter todos os tipos de médicos, e você vai hoje agendar lá, você chega, senta lá para ser atendido, fica 3, 4 horas para ser atendido, porque o médico, no dia da sua consulta, liga para a clínica e fala, hoje eu não vai dar para eu ir, não, furou o pneu do meu carro, não vai dar para eu ir. E tem 30, 40 pessoas esperando para ser atendidos. Porque o que ele ganharia aqui, ele achou um lugar lá que ganharia mais, então ele não vem para cá. Mas olha só, todo concursado, ele tem que passar por um estágio probatório. E é isso que aí eu vou voltar de novo a dizer, da fiscalização e da efetivação desse profissional. Se ele sai de Seropédica, ele pode sair de qualquer lugar, desde que ele cumpra a carga horária dele e que ele esteja num estágio supervisionado, aonde um profissional vai dizer se ele tem ou não tem qualificação e também a estrutura para ser médico em Maricá, ele não vai ser aprovado, ele não vai ser efetivado. O que eu Mas vejo... é a questão do salário. A questão do salário é a velha história que Maricá resolveu fatiar
o serviço público em várias seções. Por exemplo, Guarda Municipal tem o plano dela, a administração não tem plano, está na 1517, o ISSM está na 1517, a saúde está na 1517. O que acontece? Primeira coisa a saúde está tentando fazer um plano de saúde, deixa eu ver mais ou menos, para você ter uma ideia, que não é coisa recente, tem uns 20, 25 anos que se estuda, faz tratativa, encaminha ao prefeito um plano de cargo e salário para a saúde. Porque eu acho isso super errado. Nós somos funcionários públicos, nós somos professores, nós somos médicos, nós somos digitadores, nós somos da administração. Por que nós somos guardas municipais concursados? Então, só existe um regime na prefeitura, que é o do funcionário público. Por que não agregar tudo num plano só? Por que não fazer isso tudo de uma forma clara para todos? A questão do concurso é uma questão muito polêmica, viu, prefeito? Porque a senhora sabe que o que a senhora diz não condiz com a realidade. Mas condiz com a lei. O senhor prefere a lei? Não, aqui tudo bem. A lei condiz que aqui teria que ser construído desde 2012, foi construído em 2024. Nem sempre a lei vai ser cumprida. Mas aqui, no caso do concurso, a senhora vai conseguir fazer a lei ser rigorosamente cumprida em todos os segmentos. Olha, por quê? A gente sai da saúde, porque a gente tem que pular de assunto, a gente vai para a segurança. A senhora acha que a cidade de Maricá hoje é uma cidade segura? Eu tenho certeza que não, mas ela tem uma sensação de segurança muito grande, porque nós nos reportamos sempre àquela Maricá de 20, 30 anos. Nós ainda saímos do banco com o nosso pagamento dentro da nossa bolsa, achando que nada vai acontecer. Por isso que dentro da área de segurança nós estaremos implantando a segurança presente. O que é isso? É ter os profissionais, e nesse caso aí eu trouxe comigo para vice o Jacques Alexandre, que é um fuzileiro naval, é um cara de... Quem é ele? É o seu vice-prefeito? É o vice-prefeito. Ele atua na área de segurança, ele já foi treinado pela Marinha, e ele vem forte nessa questão, ele tem nós já conversamos sobre diversas áreas, inclusive uma ação que eu achei muito pertinente, que é a inclusão dos cães nas escolas municipais. A gente ainda está discutindo ainda, né, porque para o controle de droga. Além do animal estar ali, fazendo a brincadeira, porque é um cão treinado, com as crianças, o objetivo desse cão na escola é verificar se a escola é ou não ponto de venda de droga. Como que vai saber isso? Porque o cão ele vai identificar e vai sinalizar. Você imagina, nós não temos nada disso. Hoje uma criança pode portar droga de manhã e estudar de tarde, ou vice-versa. Só que para o cão não, porque ele vai sentir o cheiro da droga. Então ele vai identificar que aquele aluno ele tem uma dificuldade que precisa ser tratada. Então, ele vai chegar antes. A senhora acha que isso não inibe, não vai causar conflito com os pais, com as mães que os filhos estão sendo aliás, as crianças devem gostar muito a isso, né? Porque a ideia tipo de confronto do cão, o alfandegário vai lá e vai cheirar a criança antes de entrar na escola. Não, ele não vai ter essa ação. A ação do cão na escola é brincar com as crianças. Esses cães, você bate palma, eles sentam, então já tem toda uma tratativa, toda uma organização para que esses cães fiquem na escola. A gente estava até pensando em montar uma campanha para dar nome ao cãozinho, mas eu já achei que isso não vai funcionar, porque esses cães eles já recebem, né, todo o tratamento, todo o direcionamento do seu profissional, que vai estar lá fazendo esse trabalho. Esses cães, eles não ficarão todos os dias na escola. Então, eles vão ter, no meu modo de pensar, isso não quer dizer que seja do vice, né? Ele que está desenvolvendo, eu achei muito lindo essa ação, que é a guarda, que eu já tinha falado em outra entrevista, que necessito da guarda na entrada e saída do colégio. Guarda escolar, hoje tem, não tem? Que eu saiba, não, mas tem no bairro. Foram comprados aí os 40 containers para a Guarda Municipal e hoje eu não vejo
a Guarda Municipal funcionando como eu imagino que deveria ser, um posto policial em cada localidade de Maricá, e isso sendo assim, uma forma de você coibir o acesso a assaltos. Vamos pular o assunto, porque senão a gente vai prolongar muito. O PROEIS, para a senhora, tem funcionabilidade na cidade? Ele é útil, ser subsidiado pela cidade ao invés do Estado? E a Guarda Municipal Armada, a senhora é a favor, é contra? A lei e esses containers, 3 perguntas, tá? Tá. Os containers de segurança que existem na cidade, se funcionam, se tem utilidade, o PROEIS, se funciona, se tem utilidade, se a senhora concorda, e a Guarda Municipal Armada, que está sendo estudado para ser implementada na cidade. Já tem até lei, né, sobre esse assunto, é a 1322, que a gente também está estudando. Guarda Armada, eu acho que é muito cedo, por quê? Nós temos profissionais que são treinados, Marinha, Aeronáutica, que são profissionais que eles não foram dado continuidade na carreira porque eles não passaram em provas. Esse profissional, ele já está lá. Se você traz esse profissional para fazer essa guarda presente, porque a ideia da guarda presente é aquela velha historinha que a gente chamava de Cosme e Damião, é de você olhar, estar lá, estar na praça, estar na escola, nos horários. Isso está dizendo a Guarda Municipal, ou do PROEIS? A Guarda Municipal, juntamente com o PROEIS, porque a ideia do PROEIS A Guarda Municipal, na sua opinião, então tem que ter poder de polícia, porque a Guarda Municipal, todos sabemos que é para zelar o patrimônio público. Sim, então... O que a gente vai fazer é trazer o PROEIS para fazer o que eles já estão fazendo. Sim. Tá? A gente não está mudando. Você Mas me eles perguntou... são limitados por ordens do governo do Estado, a senhora sabe. Sim. Eles não podem ter poder de polícia, o PROEIS, em horários que eles estão trabalhando na cidade. Sim. Eles têm limitações, eles podem ir até a página 2 dali, tem que acionar a Polícia Militar para dar continuidade na ocorrência. A senhora não acha que quebra um pouco essa atividade, essa eficácia do serviço? Não quebra um pouco? Eu posso ir até ali, vamos aguardar que eu vou ligar, enquanto isso está rolando lá a briga. Eu já falei sobre isso, a questão da demora na ação, né? Se há até eu disse o exemplo, foi de um caso em Ponta Negra, até que o batalhão seja acionado para ir lá resolver, fatalmente a mulher já está morta, ou o homem já está morto, e o meliante já se evadiu há muito tempo. Então, olha só, respondendo você com a relação se o PROEIS é bom, foi o que você me perguntou. Ou é uma falsa sensação de segurança? A gente já tinha antes. Agora eu percebo que realmente, aqui, pelo menos no centro e lá em Noã, eu consigo... Não, por exemplo, as pessoas falam assim, é muita insegurança porque tem Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é outra tratativa que não envolve essa questão da polícia militar e muito menos da polícia do PROEIS, né? Minha Casa Minha Vida já entra em um outro patamar, um outro segmento, que são as próprias estruturas paralelas que teriam que ser implementadas junto com o conjunto que não foram implementadas, né? E precisa isso é um assunto disso, que precisa ser feito, que a senhora pretende colocar em prática isso também? Querido, olha só, a segurança pública é um assunto de muitas vertentes. Não dá em 10 minutos... Porque para colocar o que se falta nos conjuntos habitacionais, a senhora tem que entrar lá para fazer essas obras. E automaticamente essas localidades já se tornaram áreas de risco. Estão com o tráfico infiltrados lá. E para implementar os benefícios, vai ter que haver confronto. E como é que a senhora iria controlar esse confronto? Por isso que a gente não veio falar de Minha Casa Minha Vida hoje, né? Até porque a gente nem tem tempo para isso. Porque isso aqui são ações
ações de inteligência. A gente tem que entender que existem ações que são do executivo e outras são tratativas de inteligência que vão levar... Sim, mas o executivo tem a parcela de culpa para a situação chegar nesse ponto. Com certeza, porque quem estava lá trabalhando para instalar o Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu e das unidades básicas de saúde dessa ocasião, também eu estive lá. Então, quando a ideia era muito boa, só que perderam a mão ali por alguns valores que não cabe eu aqui descrevê-los. Né? Mobilidade urbana, a senhora já falou, agora royalties do petróleo é um subsídio finito. A qualquer momento vai acabar. E fala-se muito do Fundo Soberano. Ai, Jesus. O que a senhora tem a dizer em relação ao royalties e ao Fundo Soberano para a gente encerrar aqui nossa conversa? Para a gente falar sobre royalties, é muito simples falar, né, que eu já falei em outras ocasiões, que as pessoas acham que o royalties é apenas um incentivo, mas o royalties é uma compensação por algo que você está perdendo, um recurso natural que você está perdendo. E ele, cada vez que isso ocorre, são 20 anos, já foram 10 anos e faltam 10. Cada bacia dessa só pode ser explorada por 10 anos. Só que o que vai acontecendo? Vai abrindo outras bacias, como agora Maricá já tem o gás, né? Que é o produtor de gás, então já sai um royalty. Inclusive hoje o presidente da República esteve no Itaboraí fazendo a inauguração do complexo de gás, né? Gaslub, né? Gaslub. E antigo Compeste, para quem está nos vendo em outros estados. É o antigo Compeste. Então você vê, já é um royalty, como a gente fala que é finito, a questão não é se ele é ou não finito, a questão é como o royalty está sendo trabalhado na cidade. Está nas ênfases de que deveriam estar? Por exemplo, energia, você não me perguntou sobre a Enel, que é uma péssima prestadora de serviço na cidade. Mas só fala rapidinho, o que a senhora pretende, como que vai encerrar um contrato que tem uma data prevista e a senhora acha que tem como interromper o serviço da Enel? Como vai substituir? O que eu entendo de contrato nesses mais de 20 anos que eu executo contrato, todo contrato ele tem umas cláusulas que elas se tornam nulas a partir do momento que você não vem cumprindo. O que eu preciso tomar? Conhecimento é do contrato. A hora que eu tiver o contrato da empresa como gestora e poder ali ver... Mas você acha que o executivo que está no poder hoje já não fez isso? Se tivesse realmente feito, eles ainda estariam aqui? Mas exatamente isso que eu estou dizendo. Como é que a senhora está dessa forma, né? Eu subentendo que a senhora está alegando que... Não estou alegando, eu estou dizendo que... Como é que a pessoa... Se todo mundo na cidade reclama da Enel, eu aqui tenho esse problema, as residências têm esse problema de equipamentos sendo queimados, picos de luz constantes. Quando chove, minha fica geladeira, por exemplo, queimou. 3 dias sem energia por conta de um vento forte, de uma chuva. A cidade cresceu e os transformadores são defasados. Não existiu ainda um planejamento de aumento de consumo. Isso tudo vai contra o poder público e aí ele tem que se explicar. E ele explicou que o contrato não permite que ele faça isso. Aí então está sendo movida uma ação contra a Enel. E isso está em andamento. Então você está vendo que eles estão fiscalizando. Exatamente. Agora, como fazer, se a senhora for eleita, se até lá isso não tiver sido resolvido? Porque tem empresas que querem vir para Maricá e não vêm. Empresas que querem vir para Maricá e não vêm. Por quê? Ela precisa de uma energia contínua para produzir e a cidade não oferece. Isso vai causando vários problemas também. Isso a gente pode levar para depois. Na questão dos picos, eu não estou dizendo de colocar panos quentes em cima desse assunto. Eu estou trazendo junto com o royalty, porque uma também das ênfases do royalty é a energia limpa. A senhora concorda com o Fundo Soberano? O Fundo Soberano, ele está, a meu ver, em 16 anos, ele está muito defasado. Veja bem, se nós gastamos um orçamento de 7 bi e 700 milhões ao ano, e sabendo que o Fundo Soberano, em 16 anos ou 10 anos, vamos dar uma colher de chá para eles, só tem 1,5 bi, aí você vê, faz uma conta rápida e você vai ver que o dinheiro que está hoje no Fundo Soberano, ele não sustenta o município nem por de 2 a 3 mesezinhos.
E daí para frente? Então, hoje eu vejo que o Fundo Soberano já deveria ter uma monta de 16 bilhões reservados. Aí, por que não tem? Boa pergunta, por que não tem? Né? Se o fundo é soberano, ele é para salvaguardar o final do royalty. O final do royalty, ele não poderia estar menor do que um orçamento anual. No mínimo que eu queria ter visto lá é o orçamento de 5 anos, de 10 anos. Se o fundo é soberano e é para isso, a gente não pode, antes de 5 anos, ter alguma tratativa a nível de ativos que vão mudar a história de Maricá. Você sabe que a arrecadação de Maricá não chega a 1 bilhão. O último levantamento que eu fiz eram 996 os quebrados milhões. Não chega a 1. Então eu vejo assim, 6 são do royalty. 6 bilhões e 200 milhões. Então, a hora que ele deixar de chegar, o que vai ser de Maricá? O que vai ser de todas as... Segundo o que dizem, né, as pessoas que estão hoje à frente do Executivo, é que o Fundo Soberano estaria dando esse aporte que o final do royalty eu quero saber bem agora. Como é que eles vão fazer esse milagre aí. Só para encerrar, para a senhora fazer um pedido do seu voto para os seus eleitores, só me fala o seguinte: a senhora concorda que o aeroporto foi uma boa... toda essa reformulação que foi feita no aeroporto, positivo ou negativo, e o turismo da cidade, se a senhora vê como explorar isso também quando o royalty acabar com mais qualidade? A gente está tratando, fala bem isso rápido, aumentar os ativos da cidade, que nós temos um projeto de colocar o teleférico, nós temos um projeto de criar uma Uber municipal, nós temos um projeto de dar a Maricá, no ativo, lançar carteira na Bolsa de Valores com os ativos imobilizados, porque são prédios que estão aí sem utilização, então eles podem ir para a Bolsa, eles podem ser alugados. São Paulo já vem fazendo isso com muita qualidade, e a última cidade que eu soube que também está fazendo é Angra dos Reis. Então a gente não está inventando nada. Nós temos pessoas que estão fazendo, e vamos lá, vamos saber como é que vai ser, quais são os bens. Nós temos mais de 497, se eu não me engano, que eu estou falando aqui, gente. Sem o dado aqui, mas eu já levantei. Isso no turismo, você está dizendo? Não, a gente está falando da questão dos ativos, como mexer na questão do ROI. Agora, no turismo... Sim. Aeroporto e turismo, a pergunta foi essa. Aeroporto e turismo, excelente. Tudo que foi feito lá, eu acredito que tem ainda como implementar? Tem. Mas é uma excelente ideia. Uma cidade voltada ao turismo, ter um aeroporto. Nós precisamos só da guarda de fronteira, porque um aeroporto também pode ser aqui para nós um fator muito difícil com relação ao tráfico de droga, que joga tanta gente sabe, né, que a droga é lançada aqui nas lagoas, né? E essa história aí é bem mais complexa do que realmente... Você acha que eles não estão atentos a isso? Acredito que não. Eu nunca vi uma patrulha Você já viu? Alfandegária? Mas lá dentro tem todo o procedimento. Eu quero saber nas lagoas. E se tudo o que o avião vem trazendo não chega na alfândega, se é distribuído no meio do caminho. A gente só não pretende fazer isso. Helicóptero, nós pretendemos não, nós vamos fazer dentro da segurança, com o serviço de inteligência primeiro, que é o que ele vai implantar. O Jax tem especialidade tanto no Brasil quanto no exterior e tem toda a capacidade para falar, e uma outra hora eu acredito que ele possa vir e te dar todos esses detalhes. Eu falei de uma forma mais abrangente, né? Sim. Para que a gente não pode estar aqui criando uma expectativa que não seja real. Por tá? isso nós trazemos os candidatos aqui para a Rota das Urnas. E eu falo para a senhora por que as pessoas têm que votar em Márcia Santiago nessas eleições de 2024 para a prefeita da cidade de Maricá. 30 segundos. 30 segundos. Porque eu já estou dentro da executiva há 39 anos. Eu trato de todas as áreas técnicas, e eu sei cada uma como tratar esses assuntos que mais
interferem a vida do cidadão hoje é a vida saúde, marcação de exame, central de regulação, com integração ao exame, retorno no médico, porque eles estão sofrendo por exame de sangue, raio-x que nós temos no município. Eu não vejo ninguém falar que está necessitando de centro de especialidades e cirurgias relevantes. Então... Márcia Santiago, prefeita 35. Venha me conhecer, vem comigo. Quais as redes sociais? Eu tenho Márcia Santiago 35 e o meu site, que eu teria que ler, porque a minha filha acabou de montar. Depois a gente coloca para vocês aqui na aqui tela. Na legenda o site para vocês. E onde chegamos... vocês vão ali poder saber um pouquinho mais de mim. Prefeita Márcia, eu agradeço a sua presença, a gentileza Obrigada. de aceitar nosso convite da TV Ondas Play, TV Meio de estar aqui. Teríamos muito mais coisas para falar e abordar, o assunto é bem extenso, mas infelizmente passamos aqui para vocês algumas informações para vocês terem uma análise de conclusão, se votam ou não na nossa entrevistada que está aqui hoje, Márcia Santiago. O Rota das Urnas volta a qualquer momento. Ainda teremos entrevistas com Tereza de Jesus e também com Milene, doutora Milene, duas candidatas a vereadores pela causa animal. Ainda logo após essa entrevista aqui, você vai acompanhar essa entrevista também na Rota das Urnas. E a gente volta a qualquer momento. Eleições 2024, seu voto no meio.